Seja bem-vindo, Tony. Obrigado por gastar esse tempo conosco, compartilhando tua experiência, tua história e participando aqui dessa live no canal Valor da China. Olha, é um prazer aí participar de vocês, da live de vocês. Eu estou muito contente de poder escutar a língua portuguesa, né? Porque aqui eu só convivo na maioria do tempo com os chineses, eu dou aula em chinês, os meus filhos até trocaram a língua deles para o chinês também. Então, eu escutar o português, para mim, já é um prazer, assim, de estar aí perto de vocês, aí, escutando a língua da minha terra natal. Boa noite aí para vocês, bom dia para quem está na China, e obrigado aí pelo convite para participar do programa. Não, valeu, Tony, a gente que agradece. E você está falando de Xangai, correto? Isso, eu moro aqui em Xangai, na capital financeira, São Paulo da China. Ah, legal, muito bom. E conta um pouquinho para a gente, Tony, como que foi a tua história, como que você decidiu mudar para a China e quando que você veio para a China? Conta um pouquinho para a gente da tua experiência na China, para a gente e para toda a audiência do canal. Legal, obrigado aí para todos os espectadores, para a galera que está escutando aí. O meu nome é Tony, eu sou natural de São Paulo, né? Eu nasci no Brasil, mas eu tenho essa cara de chinês porque o meu pai é chinês, né? A minha mãe é brasileira, então eu sou mestiço, né? A língua chinesa eu aprendi depois que eu me formei, né? Eu não nasci numa casa falando mandarim, né? Eu aprendi o mandarim depois de grande, né? Mas eu fico muito feliz, né? De poder estar aí através do idioma, vivenciar, né? A outra parte do meu DNA. Né? Minha mãe sempre esteve preocupada com isso, né? Como que os meus filhos que são filhos de chineses não falam mandarim. Né? Eu trabalhei aí no Brasil, eu fiquei no Brasil 30 e poucos anos, né? Eu nasci e fui criado aí no Brasil, mas aí eu tenho dois filhos, né? Eu percebi aí que a educação do Brasil não era muito bem o que eu esperava para os meus filhos. Né? Então, e meu trabalho também, a gente no Brasil às vezes não consegue tá com uma tranquilidade psicológica para desenvolver todo o potencial no trabalho. Né? A segurança no Brasil era uma coisa que eu levei muito em consideração quando eu decidi mudar para cá. E aí, por eu já ter meio família chinesa e tal, e eu saber um pouquinho da língua, eu decidi vir para cá com a minha família, trazer meus filhos e minha esposa para tentar, né, uma vida nova, tentar viver num país que a gente não se preocupa com segurança. Então, eu não esperava ser professor de yoga aqui na China, né? Eu sou advogado de formação, mas como eu tinha curso de yoga, eu decidi praticar yoga aqui no estúdio. Os meus professores daqui me viram uma prática diferente, tem outro jeito de ver a prática de yoga, por que você não trabalha aqui com isso? E aí eu comecei a dar aula meio que um trabalho temporário, de meio período, e hoje em dia eu vivo disso. Eu dou aula de yoga por toda a China. Que legal! Eu não estou te escutando. Produção. Olá. Valeu, Yuri. Olá. Olá, produção. Tem áudio? Yuri? Olá, olá. Olá, estou escutando. O Yuri foi embora. Mas quem sabe, o público que nos assiste, Tony, já sabe que existem esses momentos em que temos uma conexão não tão boa, uma perdida de áudio, mas a gente já vai estabelecer. Nossa, eu fiquei muito... que vibe boa
né? Eu queria passar isso, porque eu acho que só que o público também que está nos assistindo deve estar sentindo isso. E para também entender de que numa formação de advocacia existe também Sim. outros ramos em que as pessoas. Nós agora estávamos também com o Mário, que é engenheiro e professor de mandarim. E agora, Olha, não que o cenário se repete, mas o sentimento, né? A advocacia e a paixão pela yoga. Eu não pratico yoga, pratiquei já, hoje eu deveria voltar, vendo você me despertou novamente esse desejo, que é uma prática bom, muito séria. E como é que sim. você, uma curiosidade minha, enquanto que a gente recupera o áudio, talvez, né, uns minutinhos, como foi o teu contato hoje você dá mais aula para estrangeiro ou para chinês? Eu moro num condomínio que tem bastante estrangeiros, né? E no começo, como eu não tinha tanta intimidade com a língua, eu pensei até em dar aulas para os estrangeiros daqui, para a pessoa que vem de fora, para os expatriados como eu, né? Que achei que eu poderia começar com eles. Mas no fim das contas, eu fui me familiarizando com a língua, fui ficando mais tranquilo, mais à vontade com o idioma. E hoje em dia eu dou aula para, sei lá, 99% dos meus alunos são chineses. Afinal de contas, desculpa, como é que é o seu nome? Meu nome é Jolina. Julie. A Jolina. Desculpa, eu não vi você falar. Então, Jolina, Não, aqui a gente Tony, tem que saber que. concordo contigo, porque em questão de nomes, Tony, eu sou péssima. E o meu nome não é um nome assim Oi? comum, então tá tudo certo. Não, então, aí, Jolina, a gente tem que saber uma coisa, né? Tem muitas pessoas que perguntam para mim: ah, Tony, eu não falo mandarim, eu posso ir trabalhar na China? Eu acho que a gente pode tentar trazer esse paralelo também para o Brasil, né? Se você não fala o português, fica muito difícil você se relacionar aí no Brasil, arrumar algum emprego aí, atender o mercado brasileiro. Então, o meu idioma foi ficando um pouquinho mais fluente, eu fui a minha aula foi sendo conhecida devagarinho aqui na China, e hoje em dia eu só dou aula praticamente para chineses, né? Eu não dou aula para estrangeiros, não, né? Praticamente só para o pessoal daqui. E também, Tony, eu morei na China de 2013 a 2019, eu também via nos chineses uma curiosidade que o brasileiro ele até tem, só que o chinês eu acho que ele tem uma curiosidade mais prolongada, em que essa curiosidade faz com que ele tenha até uma constância, me corrija. Então, eu acho assim, que a China, eu sempre falo, a China tem um campo tão grande, quem gostaria, por exemplo, de colocar um produto que tivesse como cliente a China, sabe? Então eu acho que esse sentimento que você vê, eu sentia neles. Existe essa curiosidade e essa permanência na curiosidade também. Sim. Eu acho que como o sistema de educação daqui ele é muito padronizado, né? Tanto as crianças como as universidades, elas dão muito enfoque ao conhecimento muito teórico das coisas, né? Eles têm um padrão para aprendizado. Quando você é de fora, quando você traz alguma coisa nova, aquilo que você falou, eles são curiosos para saber como que quem mora fora da China tem um ponto de vista das coisas que talvez sejam até familiares para eles. O yoga é muito divulgado, ele é muito praticado aqui na China. Né? Tem professores, tem 2 milhões de professores de yoga aqui na China, para você ter uma ideia. Tem muita gente ensinando. Mas mesmo assim, ele tem que você tem alguma coisa nova, se você aprendeu num ambiente diferente, se você tem um outro ponto de vista para oferecer, eles são muito receptivos a isso. Sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito legal nos chineses. Eles não fazem brincadeirinha com o estrangeiro, sabe? Não ficam zoando, tirando barato do meu sotaque, que às vezes não é tão fiel, né, à pronúncia chinesa. Às vezes eu falo algumas palavras com a pronúncia meio errada, mas eles levam a sério, sabe? Eles querem aprender, eles fazem o possível para se comunicar, sem piadinha, sabe? Sem discriminação. É uma coisa muito, muito bonita do povo.
Isso realmente é um ponto de vista muito importante para ser colocado e exposto. Ouvintes que estão no canal Valor da China. Tony falou sábias palavras. Faço das suas as minhas palavras, Tony. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jolina. É, Obrigado aí. Produção, você poderia jogar as imagens do Instagram do Tony para ele dar uma introdução para a gente, comentar alguns posts, mostrar alguma curiosidade do trabalho dele para a gente? Obrigado. A gente vai jogar, Tony, as imagens do Instagram na tela para ilustrar, né, suas explicações. Já é tão interessante ouvir os detalhes, né, sobre o projeto, sobre o yoga, e melhor ainda vai ser com algumas imagens aí na tela. Como que foi, Tony, a adaptação na China? Não entendi. Você pode repetir a pergunta, Yuri? Como que foi a adaptação, a chegada na China, principalmente você que veio com família? Sempre é mais complexo, né? Quando você está solteiro, embora exista também complexidade, dificuldade quando você se muda para um país novo, mas com família é mais complexo ainda. Como que foi essa adaptação? Sim. Só o seu primeiro mês, talvez o primeiro ano, com a chegada, né, na China? Boa, obrigado pela pergunta, Yuri. É muito importante a gente dizer que não é fácil você mudar de um país e ir para um país completamente diferente da cultura que você nasceu. Principalmente para as crianças, sabe? Aqui a relação que os professores têm com os alunos, né? Na escola a carga horária dos alunos é muito mais pesada do que a carga horária do Brasil, que a gente estuda praticamente meio período, né? Aqueles estudam o dia inteiro. E para a gente que é estrangeiro, não é tão fácil arrumar escola para as crianças. Né? As opções são poucas, né? Às vezes os custos das escolas são muito altos, né? Então, para mim, no começo, como você destacou, né? Eu vim com família aqui, fui achar escola para os meus filhos. Né? Então, a gente teve que fazer as crianças passarem por vários exames, né? Avaliações, tanto psicológicas quanto didáticas, né? Para saber o que eles estão trazendo de fora, se eles vão ser, assim, capazes de ritmo da educação, né? Então, arrumar escola para os meninos, né? Que não é tão fácil, não é a gente querer chegar aqui e tem todo as escolas, elas são públicas, claro. Como a gente é estrangeiro, a gente tem que se adaptar aí, procurar aonde eles estudarem. Mas a adaptação, essa parte se passou meio tranquilamente. Depois disso, foi o próprio idioma, né? Eu não entendia nada do que estava escrito nas ruas, eu não conseguia familiar pagamento eletrônico, né? Então eu tive que me familiarizar com todos os aplicativos que eles usam aqui, desde para chamar um táxi, né? É difícil você chamar um táxi com a mão na rua. Você tem que ter aí o seu aplicativo para você chamar o táxi, para você fazer as compras do supermercado também é tudo através de aplicativo, para você fazer qualquer documento, assim, para você ir para uma repartição pública, você primeiro tem que ir no aplicativo para buscar para agendar o horário e tudo mais no aplicativo. Para ir para o hospital também, você precisa ter o aplicativo do hospital, que é para você marcar o horário com o médico da preferência, você marcar horário mais. Isso tudo é uma adaptação que não é de uma hora para outra que a gente consegue, né, Yuri? Obrigado. Tá bom. Você pode clicar, deixa eu ver, nessa segunda foto aqui. Essa aí. Sim. Então, pessoal, essa aí é o seguinte, esse foi o meu feriado de 1º de maio aqui na China. Não, Meu, 1º de maio tem cara de ano novo chinês, né? Então, o que acontece é que a pandemia ela restringiu a
a circulação das pessoas por muito tempo, né? Inclusive no Ano Novo Chinês, nesses 3 últimos anos novos chineses, tinha alguns estados aqui na China com restrições e tinha alguns outros estados sem restrições. Então, realmente, foi agora nesse 1º de maio que todo mundo pôde sair. Todo mundo pôde rever a família, todo mundo pôde voltar para a sua cidade natal, né? E eu não estava viajando a passeio, não. Eu fui dar aula, né? Eu fui dar aula numa cidade, num estado aqui do lado de Xangai, né? Em Hangzhou, numa cidade nas montanhas. E na volta, quando eu estava voltando para casa, essa aí foi o povo que eu encontrei na estação de trem. Eu não consegui comprar nenhuma outra passagem para voltar para casa. Esse aí foi o último trem que tinha da estação de Hangzhou para Shanghai. Né? Então, essa galera aí é o pessoal que estava na estação de trem, no último trem do dia. Então, você imagina só, durante o dia, o que tinha de gente na estação de trem. Né? Que Aí, loucura. deixa eu ver, se você puder, rola as fotos do meu Instagram, por favor. Deixa eu ver. Essa foto das pessoas fazendo aula aqui. Isso, aí. Essa aí, gente, é uma aula que eu dei em Shenzhen, né, que é a primeira das cidades chinesas que abriu assim para o Ocidente, a primeira cidade que se desenvolveu na Nova China, que eles falam. E aí foi uma conferência de yoga num hotel, né? E essa aula aí foi uma aula que eu dei, não sei quantas, devia ter um pouco mais do que 100 pessoas, quase 200 pessoas nessa sala de aula. Então você vê que eles são bem dedicados, né? Você não vê ninguém aí fazendo hora do lado, batendo papinho, olhando o celular, entendeu? Então quando eles se comprometem a aprender alguma coisa, eles aprendem com bastante atenção, com bastante coração. Isso aí é o que também motiva a gente que é professor e ensina aqui na China a continuar trabalhando, né? Então, essa resposta que os alunos dão para a gente de atenção, de dedicação, de respeito ao professor, é uma coisa que a gente não encontra muito no Brasil, né? Minha mãe falou que surgiu uma nova medida aí no Brasil, que nas escolas, pelo menos um professor tem que ir para a escola armado, né, para se defender desses alunos aí que são meio malucos na escola. Então aqui a gente não tem preocupação com violência, né, com essa falta de respeito ao professor. O professor ele é bem colocado na sociedade, ele é bem remunerado também. Deixa eu te falar, essa outra foto aqui em cima, mas rola para baixo, por favor. Essa aí. Não, rola para baixo. Para baixo. Não, para cima, desculpa. Para cima, para cima, para cima. Essa aqui no meio. No meio, onde tem os alunos fazendo aula. Não, para baixo. Para baixo. Essa. Isso. Essa foto, gente, é um vídeo, né, da aula que eu dou aqui no meu condomínio de terça-feira. Né? A aula que era supostamente para ser uma aula para estrangeiros. E você pode ver que é um ambiente que eu dou aula para todos os alunos são chineses. Né? Então, os chineses, eles são muito mais, eu acho, na minha percepção de professor, mais dedicados a aprender. Né? Tenho alunos aí que atravessam a cidade, ficam 2 horas no metrô para vir aqui no condomínio para dar aula, né? Para aprender o yoga. Então, essa aula que eu dou aqui no meu condomínio, que é uma aula um pouco mais íntima, assim, né? Os alunos são mais meus amigos, eles frequentam, assim, a minha vida, são meus amigos pessoais. Então, essa aula aí, esse vídeo, é de uma aula que eu dou aqui no meu condomínio. Então, vamos lá, vamos para o próximo post aí. Que legal. E, Tony, você foi para a China. Desculpa, eu acho que você falou e eu não me atentei. Qual foi o ano que vocês foram, né? Você e sua família seguiram para a China para viver para lá? Eu vim para cá no final de 2014. No final de 2014, certo. Eu não lembrava, eu falava assim, será que ele falou Em 2014 a China já estava numa revolução, né? Digital, Mas, saindo muito do dinheiro para ser o dinheiro. Você pegou bem aquela época de troca de aplicativos, não era mais tanto presencial, era mais online. Faz sentido o que tu então, falou assim, porque eu falei, qual foi a época que o Tony foi para a China?
Você falou uma coisa muito legal, assim, a transição da educação do presencial para o online foi uma coisa assim surpreendente aqui na China. De um dia para o outro, eles estavam perfeitamente adaptados a continuar, tanto as crianças na escola, quanto o meu trabalho, que era praticamente 100% presencial, eu fui para praticamente 3 anos para o online. E eu não precisei me preocupar tanto com como que eu vou me adaptar, que programa que eu vou usar, a velocidade da internet, o próprio costume das pessoas de fazer aula online. Isso aí foi tranquilo para mim. Você pode, por favor, mostrar no meu Instagram a minha aula online, por favor? Mais para cima, mais para cima, mais para cima. Ali, por favor, mais para... Não, pode descer. Desce, 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 desce do lado direito, essa aí que tem o celular. Isso, é meu iPad. Aí. Então, essa é a minha aula online. Então, eu tenho alunos de toda a China, né? Eu tenho alunos de Shandong no norte, tenho alunos de Shenzhen no sul, tenho alunos de Changzhou no centro, tenho alunos de toda a China que vem aí na minha aula online através de um aplicativo que é como se fosse o Zoom daqui, e eu tenho uma programação de aulas 100% online. Então, os alunos fazem o pagamento online, eles assistem a aula online, eles têm o plantão de dúvidas é online também, e eles aprendem praticamente, posso dizer, com 80% da mesma eficiência que eu teria dando uma aula presencial, no online eles aprendem perfeitamente. Então, no Brasil eu percebi que quando veio a pandemia e teve esse desafio de mudar a aula do presencial para o online, primeiro que não é todo mundo que tem celular no Brasil. Segundo, que tem lugares que a internet realmente é sem condições a conexão, sabe? Você não consegue escutar. O Brasil teve um problema de estrutura, Tony. O Brasil teve um problema de estrutura, acho que em vários âmbitos durante a pandemia. E esse ponto que você colocou foi muito, muito complicado. Tanto para professores, como para pais, crianças. Eu estava no Brasil nesse período, e como você falou, não teve uma transição tão acelerada e tão fácil como teve na China. Sim, aqui foi instantâneo, sabe? Teve a pandemia, não dá para ter aula online, as crianças foram no dia seguinte para frente do computador. Entendeu? Não consigo dar aula presencial, os estúdios de yoga fecharam, tudo bem, a gente abre a aula online. Então, essa flexibilidade que eles têm em lidar com as mudanças é uma coisa que eu aprendi bastante aqui na China, sabe? Eles são muito eficientes, sabe? É uma coisa que vale a pena a gente destacar. Deixa aí, deixa todo mundo de verde aí. Essa aula eu dei no interior da China, né, numa cidade que a China era dividida em cidades de primeira escala, segunda escala, terceira escala e assim por diante, né? Conforme ela vai se afastando dos grandes centros, ela fica uma cidade meio de periferia. E essa aula que eu dei foi numa cidade de terceira escala, que é como se fosse um interior aqui do Brasil, né? E você pode ver que a estrutura que eles têm, o hotel que eles fizeram a aula, a atenção que os alunos tiveram durante a aula, sabe? A organização deles também impecável, sabe? São eventos que a gente participa sem ter a menor preocupação de acontecer alguma coisa, de acabar a luz, de repente, sei lá, o pessoal se atrasar. Não tem atraso na China, as pessoas são muito pontuais. É gostoso trabalhar aqui, sabe? Eu me sinto bem feliz em estar trabalhando nesse ambiente. Não, muito bom o trabalho, Tony. Parabéns, né? Informação do Tony chegando no norte, sul, leste, oeste da China e também no exterior, né? A aula online possibilita que alunos do mundo inteiro participem, né, e atendem a sua aula. Excelente. Tanto é que o Tony até apareceu num programa de altíssima audiência no Brasil, que é muito comentado, muito assistido diariamente por muita gente,
que foi o Pânico na TV. A produção ia mostrar algum trechinho, sem áudio, só a imagem. Você poderia comentar com a gente? Você recebeu o convite para participar e contar um pouco o que estava acontecendo na China para esse programa? Sim, foi muito legal. Foi uma das experiências mais Temos a China desafiadoras de falar com o Emílio ao vivo, sabe? É uma coisa incrível falar com essa pessoa. O Emílio é uma pessoa muito inteligente, ele é de uma habilidade assim com as palavras incrível, né? Então foi uma honra para mim ter participado do Pânico aqui do outro lado do mundo, para poder compartilhar com as pessoas um pouquinho do que eu estava vivendo aqui, né? Não foi fácil, sabe? Eles são profissionais da palavra, né? E talvez enquanto um está falando, os outros 3, 4 estão anotando a próxima pergunta. E todo mundo sabe que o Pânico é muito difícil, né? A gente participar ao vivo de um programa de tanta audiência, de tanta influência como é o programa Pânico, né? Mas eu fico muito agradecido ao Emílio, à equipe do Pânico, por ter me feito esse convite, né? E me feito passar por essa emoção, né? De estar em praticamente rede nacional, junto com os repórteres, os âncoras mais famosos do Brasil. Não, legal. Eu acho que não tem problema, né? Em relação ao YouTube, tá sendo uma imagem dentro da outra. Tá, beleza, vamos sim. Ativa o áudio, produção, por favor. Eu tô falando de Xangai, na China. Xangai, onde tudo tá fechado, né? Tá aquele lockdown chinês. Exatamente. Estamos há 43 dias aqui em lockdown total, aqui na parte leste da cidade e a parte oeste da cidade. A parte leste da cidade está quase 2 meses já em lockdown. E não tem uma previsão, vocês têm que esperar que o governo diga quando vocês podem sair, não há uma previsão. É o seguinte, Emílio, para a gente ter uma previsão de quando que vai liberar o lockdown, a região que a gente mora tem que estar sem caso nenhum positivo por 14 dias. Então, se nesses 14 dias aparecer um caso positivo, eles estendem esse tempo de liberar a gente para 14 dias mais para frente. Que loucura. Você faz o que aí, Tony? O Tony Chang está falando com a gente da China. Qual é a sua ocupação aí? Qual é o seu trabalho? Emílio, eu sou professor de yoga. Eu ensino yoga aqui na China. Aqui em Xangai e na China toda. Bacana. Fechou. Tem uma questão pra ele, porque a gente vê muitas notícias, né, Tony, aqui. E até o cara não pode ir pro supermercado. Como é que você tá fazendo pra se alimentar, pra pedir uma comida? Como é que funciona isso aí na China com esse lockdown tão severo? Não, legal. Muito bom. Boa tarde, muito bom, produção. É uma honra estar falando com você. Eu sou seu fã. Até que você era o invasor, o cara... Isso. Pô, pode voltar pro Tony. Valeu. É legal, a experiência é legal, né? Falar com o Pânico ali, todo momento, com certeza eles estavam tentando te fazer alguma pegadinha ali, né? E te pegar numa saia justa, no teu contrapé, né? Legal que... Porque ali é um programa de humor, né? Então, eles querem informar ao mesmo tempo, deixar um ambiente descontraído, engraçado, né? É o que a audiência gosta, a audiência do Pânico. É legal que você tocou nesse assunto. Na verdade, eu senti durante essa entrevista que não foi bem que eles estavam querendo deixar a entrevista engraçada. Eles estavam querendo deixar a entrevista tendenciosa, entendeu? Eles estavam querendo arrastar a entrevista e o diálogo para um outro lado, para uma crítica um pouco mais ácida em relação à China, sabe? Dizer que aqui o sistema político é de um jeito, que aqui as coisas são de um jeito que a gente não está muito acostumado no Brasil. Mas é o seguinte, eu não tenho nada de ruim para falar da China, entendeu? A China realizou todos os meus sonhos, sabe? Eu trouxe meus filhos para um lugar seguro, eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho segurança,
Meus filhos são trilíngues, sabe? Eu consigo comprar as minhas coisas, eu tenho conforto psicológico para poder trabalhar sem ter, viver com medo, entendeu? Então, o que acontece é que eles tentaram levar uma entrevista para um lado mais crítico em relação à China, mas eu amo a China, sabe? A China só me trouxe coisa boa, entendeu? Então, eu não tinha muito a falar mal da China. Então, a entrevista foi toda eles tentando fazer eu falar mal da China de algum jeito, só que eu não tenho nada para falar mal da China, sabe? Então, foi bem legal esse desafio, ter sido entrevistado por esses caras que são faixa preta da palavra, né, tentando me fazer falar uma coisa, só que eu não tinha Pensamento muito rápido. Isso, Eles exatamente. têm um Eu estava sem pensamento muito script. rápido. Eu estava sem script, eu estava falando assim, eu estava falando com vocês, era um diálogo que eu não estava nem preparado porque estava vindo. Né? Então foi bem interessante. Não, muito legal. Eles quiseram ferver a Fazendo água só na mais uma chaleira chamada. errada, né, Yuri? Eles quiseram ferver a Boa. água na chaleira errada. Quando você só vai responder a verdade o que você está sentindo, não tem como ser diferente, né? Imagino que o Tony, como ele disse agora, ele falou a realidade que ele estava vivendo, então foi aquilo mesmo, não teve como ter uma resposta diferente, né? Fazer uma chamada aqui para quem está começando a audiência agora ou vai assistir esse áudio no futuro, 10 horas e 51 minutos da manhã, aqui da China, transmissão ao vivo diretamente da Feira de Cantão, a maior feira de negócios do mundo. O intuito da gente fazer essa série de episódios, estamos completando hoje 12 episódios com 35 convidados, toda a transmissão acontecendo no canal e no YouTube Valor da China, e estará todo esse material, todo esse conteúdo disponíveis para brasileiros que queiram ir lá e assistir e aprender um pouco mais sobre China, sobre experiência de brasileiros, como do Tony Chan, né, que é uma experiência muito legal, muita história para contar. E o intuito da gente estar fazendo esse bate-papo aqui da feira é porque é o principal evento que acontece na China nesse mês. Já começou em abril e agora estamos em maio. Então, mas o objetivo principal é compartilhar experiências de brasileiros, como a do Tony, que é muito legal, muita história legal, mostrou o Instagram, muitas fotos, essa parte que o Tony comentou sobre como o professor é valorizado na China e na Ásia, eu sempre tento levantar essa bola para algum convidado comentar, porque eu acho que é um anseio muito grande de brasileiros, né, Tony? Assim, muitos brasileiros, a gente vê em ano político a pauta educação sempre fica em alta, e aquela briga para investimento, para melhores carreiras, melhor reconhecimento do professor na sociedade. A gente conversou com uma convidada que é professora aqui na China, brasileira, e comentou um pouco de como que é, né, a vida aqui, a carreira, salários. Então é algo que, de fato, a gente como brasileiro gostaria que no Brasil o professor fosse tão valorizado igual ele é aqui na China, não só pelos políticos, pelo governo, mas também pela sociedade. E o Tony aqui é professor na China, ele está dando aula de yoga e ensinando dezenas, centenas de chineses e estrangeiros, de forma presencial e online. Muito legal. Se você tiver algum comentário, Tony, que você queira agregar essa discussão, essa informação que você está passando, compartilhando conosco de uma maneira muito boa, né? E o Tony é um excelente comunicador, fala muito bem aí, já está muito familiarizado com as câmeras. Se tiver mais algo para compartilhar conosco, e já quero te agradecer muito a tua participação e o tempo que você deixou aí, reservou para compartilhar essa informação conosco aqui no canal Valor da China. Pô, Yuri, é o seguinte, cara, muito obrigado pela chance de poder falar isso, né? A diferença que eu encontrei aqui em relação a como as pessoas, a sociedade vê o professor, como a sociedade encara a educação e a diferença que eu senti. Muito obrigado. Essa eu acho, esse tema que você acabou de puxar, acho que vai ser a coisa mais importante que a gente vai ter a compartilhar
aqui na China. Todo mundo acha da onde veio esse milagre chinês, né? Como que a China hoje é um país que está aí nariz tete a tete com os países mais poderosos do mundo. E em tão pouco tempo, a China 100 anos atrás era agrária, sabe? A China era completamente fora da realidade do resto do mundo. O que mudou aqui na China? Foi exatamente isso, foi a educação. Aqui eles deram um enfoque, um investimento pesadíssimo em educação. Até o idioma foi simplificado. Para quê? Para que mais pessoas tivessem acesso a, pelo menos, saber ler e escrever, né? E saber se expressar, saber entender, né? Ter um preparo assim didático mesmo, preparar as pessoas. A educação realmente é a base do desenvolvimento daqui da China. E eu acredito muito que enquanto que os nossos amigos brasileiros lá de Brasília, os políticos, não realmente fizerem alguma coisa em relação à educação no Brasil, só vão ser medidas paliativas. Sabe? Enquanto você não for na raiz do problema, que é da cultura, da inteligência, da poder de discernimento para o povo, o país não vai sair disso. Entendeu? Enquanto você não investir realmente na educação, melhorar o nível das pessoas, melhorar a capacidade do país de empreender, né? Ensinar as pessoas a cultura, fazer as pessoas desenvolver o poder de raciocínio, criar, entendeu? Isso aí você só aprende na escola. Enquanto a escola for tratada como assunto de segundo escalão no Brasil, nada de realmente relevante vai acontecer, Yuri. Belo comentário do Tony, baseado na experiência que ele tem de China e ele vê de perto aqui a mudança que acontece na China, e ele, como professor, ele pode dizer isso muito bem. Ele tem propriedade para dizer, viveu no Brasil, vive agora na China já há muitos anos, é professor na China, tem contato com muita gente, muitos chineses, e sabe de perto como a educação é importante. Muito legal, Tony. Muito obrigado, Tony Chan, mais uma vez, professor de yoga aqui na China, centenas de alunos. O Instagram dele a gente já passou aqui, vamos também disponibilizar aqui no canal. Para quem quiser fazer aula de yoga, contactar o Tony, ou quiser qualquer outras informações sobre China, precisem do Tony, entre em contato com ele para aprender mais sobre China. Sempre bom tá compartilhando mais informações e deixar mais brasileiros instruídos. Muito legal, Tony. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Você também. Valeu, bom dia. Obrigada. Grande Sucesso. abraço. Obrigado, Tony. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.